Bom dia, galera. Salve, salve. Isso aí. Vamos lá, então, né, para a nossa aula de filosofia. Filosofia não, desculpa, para a nossa aula de história, né? Nosso encontro semanal de história. E nós vamos fazer aqui nessa aula, portanto, a conclusão do período revolucionário lá da França. Então, estamos tratando da Revolução Francesa. Por gentileza, meu caro estudante. Então, sendo assim, me acompanhe aqui rapidinho, um minuto para a gente rever os conteúdos que nós já fizemos, os conteúdos que nós já estudamos. Então, estamos lá na França, meu caro estudante, estamos na França no século XVIII, onde a França enfrenta um período de muita crise esta principalmente econômica, por causa de guerras que o governo francês se meteu, não é verdade? Então, o governo queria, né, através de um rei chamado Luís XVI, arrancar o couro do povo, para que o povo pudesse pagar mais impostos ainda. E esse rei convoca os estados gerais para fazer com que o primeiro e o segundo estado, ou seja, nobreza e clero, ajudassem a arrancar mais dinheiro ainda do povo. E o povo não aceita, sentindo-se enganado. No ano de 1789, o pau cantou na França. Esta Assembleia dos Estados Gerais foi convocado no mês 6, no mês de junho, mas acontece que no dia 14 do mês 7, no dia 14 de julho, a galera tomou a Bastilha. E o pau cantou na França a partir daí, né, com as pessoas, então, reagindo ao governo francês, aquela crise de vários níveis. Tivemos a Revolução, que começa em Paris e vai para a zona rural, e durante mais de 20 dias foi um derramamento de sangue só no território francês. No mês de agosto, ou seja, no mês 8 de 1889, temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para tentar apaziguar as coisas. E no ano seguinte, no ano de 1790, nós vamos ter a Constituição Civil do Clero. Logo em seguida, nós vamos ter a Constituição Francesa de 1791. Então, meu caro estudante, aqui a França tem um documento constitucional e a França ainda tem o seu rei. Então, aqui a França é uma monarquia constitucional. Entretanto, dentro do parlamento francês, a figura de Robespierre é preponderante e ele fazia parte dos jacobinos, espero que você se lembre, e como jacobino, ele consegue, né, convencer o parlamento a decapitar o rei Luís XVI. E, a partir de agora, iniciamos um novo período, chamado de período da República Jacobina. República Jacobina. República tão radical, mas tão radical, que manda para a guilhotina mais de 30 mil pessoas. Inclusive, Robespierre começa a guilhotinar os próprios membros, atenção, os próprios membros do Partido Jacobino. Então, os jacobinos mesmo, vendo a radicalidade, portanto, do sujeito, chamado Robespierre, eles mesmos, né, vão propor uma aliança com os girondinos, colocando fim à República Jacobina e também cortando a cabeça de Robespierre. Aí começou o Diretório. O Diretório é um período onde nós vamos ter os burgueses realmente guiando o país. E como faltava um nome forte,
para guiar o diretório, que era um agrupamento de pessoas que estava comandando a França. Como faltava um nome forte e a França tinha muitos inimigos externos, a solução foi chamar Napoleão Bonaparte. Vamos lá, então, para a aula de hoje. Vamos para o período napoleônico, meu caro estudante. Tá bom? Então, depois desta revisão, deste relembrar daquilo que nós já fizemos, está na hora da gente falar sobre Napoleão Bonaparte. Vamos lá, né? Então, estamos no ano de 1799. Já tem 10 anos que o processo revolucionário começou. A França passou por muitas modificações e a França tem agora muitos inimigos. Lembrando para os senhores que a França está num processo de expansão territorial, né? Esse cara chamado Napoleão é um excelente militar, com grandes vitórias e tudo quanto. E ele vai se mostrar também um excelente líder político, tá bem? Ele é um líder político tão forte, que ele vai ficar como a única solução para o Estado francês. Lembrando que nós temos vários países atacando a França e a França começa a ter algumas derrotas no campo de batalha. Então, os revolucionários, com bastante medo, né, da França ser invadida por outros países, vai resolver 2 problemas com uma tacada só. Napoleão é um excelente general. Napoleão é um excelente político. Então, Napoleão vai assumir o comando do consulado francês. Meu caro estudante, o que é o consulado? O consulado é como se fosse um triunvirato do Império Romano, né? Um triunvirato do Império Romano com outro nome. Ou seja, nós vamos ter 3 pessoas sendo escolhidas para guiar o país. E dentre as 3 pessoas, evidentemente, é o Napoleão. Mas o Napoleão tem um destaque tão grande e os outros membros do consulado respeitam tanto Napoleão que Napoleão começa a centralizar o poder aqui na França. Ele começa a ser a figura mais preeminente, a figura principal, digamos assim, o grande personagem. E esse Napoleão, ele tem, né, uma característica muito interessante. Ele favorece demais a burguesia, né? Ele vai consolidar cada vez mais a burguesia, porque cada vez que a França conquista territórios, Napoleão faz com que os burgueses franceses ganhem mais dinheiro ainda. E os burgueses se sentem muito, digamos assim, aliviados, robustecidos e alicerçados pela política napoleônica. Napoleão, então, guia a França, né, pensando na burguesia, pensando na liberdade, na igualdade, na fraternidade para o burguês. Agora, se você não é burguês, atenção, né? Aí Napoleão usa censura, repressão e oposição. A gente tem que ter bem claro isso na mente, né? Em vez nós só falamos de liberdade, etc., mas é uma liberdade para os amigos. Para os inimigos, Napoleão utiliza o braço forte. Napoleão é altamente repressor. É um ditador, digamos assim, para os seus inimigos e tudo quanto. Durante este período do consulado, nós temos algumas conquistas ou reafirmações políticas dentro do Estado francês. Vejam aqui o quadro que subiu para nós na tela, por gentileza.
né? Napoleão vai criar para a França, durante o período do consulado, aquilo que nós vamos chamar de Código Civil, né? O que é o Código Civil? Uma série de leis que vai regulamentar o comportamento dos cidadãos. E aqui no Brasil também nós temos um Código Civil antigo para Dedéu. A gente está tentando até fazer umas mudanças, né, nesse Código Civil. Não é o caso aqui agora, mas o Código Civil é muito importante para regulamentar a relação entre os cidadãos. Esse Código Civil aqui também é conhecido como Código Napoleônico. E o que nós teremos nesse Código Civil? Uma série, portanto, de conquistas pautadas nas ideias burguesas, né? Já que Napoleão é muito amigo da burguesia. Então, veja bem, as ideias burguesas aqui dentro do Código Civil Napoleônico: liberdade individual, é uma liberdade de ir e vir, uma liberdade ou uma igualdade jurídica. Não existe mais primeiro, segundo e terceiro estado, né? Os nobres foram reduzidos a cidadãos e o clero também agora é civil. A existência de um Estado secular. O que significa isso, galera? Significa que o Estado não é guiado pelos princípios religiosos. O Estado não é guiado pela religião, mas o Estado pauta-se em princípios seus de autonomia. Então, não tem a tutela da religião mais, né? Por exemplo, aqui no Brasil, até o período de Dom Pedro II, existia no Brasil o padroado. Vocês veem, vocês estudam isso em História Frente B. E o que é o padroado? O padroado é uma conexão, uma coligação entre Estado e Igreja Católica, né? Então, existe ali um intercâmbio, digamos, entre os dois, situação que vai beneficiar tanto um como o outro. Aqui na França, não. A Igreja não participa de modo nenhum do sistema político. Tá bem, meu caro estudante? Tem um estudante, Letícia, falando, tem uma música, né, que ela ouviu. Beleza, pode mandar aí, que depois a gente ouve, qualquer coisa a gente passa para os colegas também, tá, Letícia? Obrigado. Então, veja bem, o Estado é secular, não tem a intervenção, portanto, da Igreja. Outro elemento muito importante que vai agradar a burguesia, né, gente? Então, o mundo agora é um mundo burguês. Aqui também o título, se você voltar lá no título do capítulo, é Consolidação da Ordem Burguesa. Agora os burgueses nadam de braçada, não só na Inglaterra, não só nos Estados Unidos, mas na França também. Então, é consolidação da ordem burguesa. Veja aqui, propriedade privada, né? Favorecimento da propriedade, o Estado vai defender a propriedade privada. Um outro elemento muito importante: o casamento agora não está mais na mão da igreja, o casamento agora quem toma conta dele é o Estado, é o casamento civil. E, ao mesmo tempo, veja como é que ele é burguês, na cara de pau, ele é um burguês na cara de pau. Napoleão é um burguesão. Napoleão é um burguesão. Olha para você ver, ele proíbe greve e sindicato, que é coisa de esquerda, digamos assim, que é coisa comunista, né? E Napoleão não vai aceitar, portanto, dentro do Estado francês. Tá bem? Então, aqui, meu caro estudante, observe que nós temos uma relação muito grande entre burguesia, né, e Napoleão. Um cheira o outro, um gosta do outro. Agora, uma outra situação que nós temos que conversar também e explicar para vocês é a relação de Napoleão com a Igreja Católica, né? Napoleão com a Igreja Católica. Lembrando o seguinte: os revolucionários confiscaram todas as terras e os bens da Igreja. A Igreja não tem como se manter mais. E, logicamente, que isso é um grande perigo para o Estado francês. Por que é um perigo para o Estado francês? Porque a Igreja, né, pode convencer outros países a invadir a França, porque tomou suas propriedades, né, e a Igreja pode dar algum benefício para um outro país. O próprio Papa, ele é dono de um país chamado Estado Pontifício, então pode representar algum perigo para Napoleão.
E sem falar o seguinte, né? O clero é dividido em alto clero e baixo clero. E aqui nós estamos falando principalmente do baixo clero. O baixo clero ajudou demais no processo revolucionário, porque o baixo clero é membro do povão. Então, os padres abriram as igrejas, davam palestras sobre liberdade, chamavam iluministas para falar para as pessoas na hora da missa e etc., né? Pregavam panfletos iluministas na porta das suas igrejas. O clero ajudou demais o processo revolucionário francês. Então, Napoleão tinha que resolver esse problema com a Igreja Católica, né? Então, o que Napoleão fez para resolver o problema com a Igreja Católica? Napoleão, né, claro, ele decretou o casamento civil, mas ele manteve o casamento religioso. Se a pessoa quisesse casar na igreja, não tem problema. Napoleão manteve para o clero liberdade e igualdade diante da lei, né? E proibiu a perseguição dos padres, portanto. Napoleão ainda devolveu alguns bens para a igreja, devolveu algumas igrejas para que as pessoas pudessem continuar rezando, né? Então, confisca todos os bens da igreja, mas devolve alguns templos para a igreja, tá bem? E, além do mais, Napoleão transformou o clero, né, que não tinha mais como sobreviver, porque confiscaram suas terras e etc., transformou o clero em funcionário público. Então, os padres recebiam um dinheiro do Estado para se manterem. Então, ele resolveu o problema com a Igreja Católica. Inclusive, ele foi lá, conversou com o Papa, apertou a mão do Papa, está tudo certo, pode ficar com os bens da igreja, deixando a igreja ter algumas igrejas para o povo rezar e etc., deixando a igreja ter uma estrutura mínima para o funcionamento, não tem problema. A situação com a igreja foi resolvida. Então, Napoleão, atenção, só tem como inimigos agora, dentro do território francês, somente, digamos assim, os comunistas. Porque ele defende a burguesia, ele tem o exército na mão e ele agora fez um pacto com a igreja. Ponto final. O cara é super esperto. Tanto é que ele foi declarado, no ano de 1802, atenção, como cônsul vitalício. Ou seja, enquanto ele fosse vivo, ele seria um dos 3 que ia mandar na França. Mas, meu caro estudante, gente, até aqui tudo bem? Beleza, galera? Alguma pergunta? Posso tocar o barco para frente? Ô, Napoleão, que é esperto, né? Sujeitinho não tem tamanho, não tem estatura física, mas tem uma esperteza política impressionante. Olha, para vocês terem uma noção, Napoleão se tornou até amigo do Papa. Isso que você está me ouvindo. O Papa Pio VII era amigo de Napoleão. Você tem uma noção como é que Napoleão era uma figura importante. Gente, e Napoleão é tão importante que Napoleão, no ano de 1804, olha o golpe, Napoleão, no ano de 1804, Napoleão soltou um plebiscito na França, né? E nesse plebiscito, evidentemente que ele ia ganhar de balaiada, né? Nesse plebiscito, ele, né, depois de se tornar cônsul vitalício, ele pede para ser imperador. Isso mesmo que você está me ouvindo. Ele não queria ser só um dos 3 que manda na França. Ele queria ser decretado o imperador. E o povo vai aprovar. Vem, Napoleão, reina sobre nós. Estamos ao vosso dispor, Napoleão. E Napoleão tem uma das maiores coroações da história da humanidade. O Papa saiu de Roma e foi coroar Napoleão em Paris. Não brinca com o homem, não, né?
O homem é danado, o homem se torna agora imperador, galera. Tá vendo? Camila, Letícia, não brinca com o baixotinho, não. Ele se tornou imperador romano, romano não, francês, né? Me desculpa, a partir do ano de 1804. Olha aí o Império de Napoleão. Tá vendo, gente? Olha o Império de Napoleão no mapa. Aí, olha a França em amarelo escuro. Eu acho que é amarelo escuro, sei lá, vamos chamar de amarelo escuro, né? Os domínios diretos da França. E olha em amarelo claro, outros países que Napoleão ainda vai conquistar. Esse Napoleão é danadão. Olha para você ver, gente. A Suíça, a Itália, Nápoles, né? Os estados pontifícios, olha aqui, os estados pontifícios, a Córcega, e depois ele vai ainda conquistar o Grão-Ducado de Varsóvia, que é na Alemanha, né? E depois ele vai tomar até a Espanha e Portugal. Deixa eu falar com vocês. O grande inimigo de Napoleão é a Inglaterra. O grande inimigo que falta, claro, tem Viena, tem a Áustria também, né? Mas principalmente a Inglaterra é o grande inimigo de Napoleão. E Napoleão, então, agora ele é o imperador, ele tem um exército fortíssimo. Atenção, Napoleão tem que resolver o problema com a Inglaterra, né? Principalmente porque a Inglaterra está atrapalhando os negócios da burguesia francesa, né? E as indústrias francesas, ou seja, os burgueses franceses, têm um olho desse tamanho e querem o mercado europeu todo para eles. Então, Napoleão vai decretar o bloqueio continental. Atenção, bloqueio continental a partir do ano de 1806. Inclusive, a Espanha não pode ficar sem a ajuda da Inglaterra, por causa das suas colônias. A Espanha não aceita o bloqueio continental. Então, Napoleão invade a Espanha e coloca no lugar do rei Fernando o seu irmão José. Portugal também não aceita, e Napoleão, então, manda tropas para Portugal. Só que português é um bicho veaco. Os portugueses abandonam o povo, né, a corte, entram em navios e vêm para o Brasil. Vocês vão estudar isso em frente B. Dom João VI trouxe mais de 10 mil pessoas com ele, trouxe a corte inteira de Portugal para o Brasil. Ô, Brasilzinho sofredor, né? Mas aí é frente B. Mas o que acontece, meu caro estudante? Ninguém poderia fazer fronte a Napoleão. Ele era o dono da Europa. Veja aí no mapa aquilo que é o reino napoleônico ou o Império Napoleônico. Dizendo, mais uma vez, ele fez esse bloqueio continental, que você está vendo aí em vermelho aí no mapa, ele fez esse bloqueio, né, para que o mercado europeu ficasse à disposição dos burgueses franceses. Tá bem? Então, lembrando, o exército francês é muito poderoso, a Inglaterra não tem como encarar o exército francês, mas a marinha inglesa é muito poderosa. Atenção, que em outros capítulos nós vamos falar mais sobre isso. A marinha inglesa é muito poderosa e a marinha inglesa também, né, vai declarar guerra aos navios franceses. O pau vai cantar. Tá vendo? O pau vai cantar. Mas tem um problema, né, galera? Uma coisa é você ter o olho grande, querer tomar todo o mercado europeu para você. Agora, outra coisa é você ter as condições necessárias de abastecer toda a Europa. E Napoleão não vai ter essas condições. A indústria francesa não está preparada para isso, então os países têm que furar o bloqueio continental, né? Tem que furar os bloqueios continentais. Não tem jeito.
Agora, vejam bem, e ao mesmo tempo, né, a França, ela deseja cada vez mais aumentar o seu território. A França deseja cada vez mais expandir a sua influência no território europeu. E Napoleão começa a vislumbrar uma nova realidade. E Napoleão conversa com os burgueses franceses e eles gostaram muito da ideia de Napoleão. A ideia de Napoleão agora é ir para a Rússia. Olha o que o cara está pensando. O cara deseja, a partir, do Grão-Ducado de Varsóvia, ele deseja conquistar o território russo. Olha a ambição do sujeito. Para isso, Napoleão separa 600 mil soldados. Isso mesmo que você me ouviu. 600 mil soldados que Napoleão separa para tentar invadir a Rússia, para aumentar a sua zona de influência, para aumentar o mercado consumidor dos produtos franceses e, principalmente, ele deseja conquistar um país muito rico em matéria-prima, né? Mas ele não contava com a tática russa de terra arrasada. Os russos vão recuando, 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 não deixando nenhum suprimento para o exército de Napoleão, que, quando dá o inverno, não pode ser reabastecido. Ou seja, Napoleão tomou na tampa, perdeu quase todos os seus soldados e teve que voltar para casa com o rabo entre as pernas. Perdeu, playboy, perdeu e perdeu feio, né? Tomou o maior pau da Rússia. E Napoleão tem que voltar para casa com um exército extremamente reduzido. Aí, meu amigo, vem o golpe de misericórdia no período napoleônico. Lembrando, ele se declarou imperador no ano de 1804, agora estamos no ano de 1813, e uma série de países faz um consórcio de exército, fazem um exército multinacional, né? E esse exército multinacional era constituído de soldados russos, alemães, austríacos e suecos. E eles vão vencer Napoleão na Batalha de Leipzig. Então, Napoleão é derrotado, Napoleão é capturado, né? Napoleão, evidentemente, que não será executado. Se você executar Napoleão, ele vai virar, né, um mártir. Se você executar Napoleão, os franceses vão ficar extremamente irritados e vão partir para cima e vão descer o cacete na orelha de qualquer um. Então, meu caro estudante, Napoleão ele é colocado em uma ilha no Oceano Atlântico, na ilha de Elba. Só que no dia 20/3/1815, você acredita que Napoleão conseguiu fugir da ilha dentro de um baú, dentro de um tonel, e ele era pequenininho, né? Cabia dentro de um tonel de uísque, e ele retorna ao território francês, e ele, assim que colocou o pé na França, a população o acompanha a Paris e o coloca no poder, e ele vai ficar no poder por mais 100 dias, no ano de 1815, né? Lembrando que aí entra a Inglaterra na parada, e a Inglaterra chama a Alemanha, né? E a Inglaterra vai fazer mais uma batalha, que é a Batalha de Waterloo, onde eles vão capturar Napoleão mais uma vez, né? Só que agora eles vão levar Napoleão para esta ilha que você está vendo aqui, a Ilha da Caveira, ou a Ilha do Diabo. O nome feio, é no Pacífico, então vamos chamar de Ilha da Santa Helena.
Mas olha para você ver que ilha miserável, tem 2 paredões de pedra de um lado e de outro, né? Só tem uma via para o mar, onde tem exército dia e noite, né? E se Napoleão ainda conseguir entrar no mar, é um mar lotado de tubarão, né? Os tubarões aqui são mortos de fome. Você colocar o pé aqui na água, você está no pau da goiaba. Então, o que vai acontecer com Napoleão? Daqui ele não foge. E ele vai falecer 3 anos depois, esquecido aqui nessa ilha de Santa Helena, portanto. Tá bem, pessoal? E ele vai falecer um período posterior. Ele vai falecer no ano de 1821, para ser mais exato. Acho que não tem o dia da morte dele aí no livro, mas é no ano de 1821. Então, chega ao fim o Império Napoleônico. Mas atenção, não chega ao fim o Império Francês, né? Uma coisa é o Império Napoleônico, outra coisa é o Império Francês. Meu caro estudante, meu caro amiguinho, a gente ainda tem alguns minutinhos antes de eu terminar essa aula. Não dá para a gente fazer questão, mas vamos ver um vídeo síntese nos minutos que nós temos à disposição. E depois dessa aula, dessa aula, nós voltamos, né, para a gente completar esse capítulo sobre a Revolução Francesa. Mas assistam comigo este vídeo aqui, para a gente finalizar esse nosso primeiro encontro. Francesa, ou as Revoluções Francesas, uma fase que durou 10 anos entre 1789 e 1799. Antes da gente entrar no assunto, não esqueça de deixar aquele like gostoso aqui no canto do vídeo. Se você já for inscrito, a qualquer momento, é só clicar no link da descrição aqui embaixo. Agora, sem mais delongas, vamos falar de contexto. O que levou o povo francês a se rebelar assim? Bem, nesse período a França era um país muito rural, com uma sociedade repleta de desigualdades sociais, dividida em 3 classes: o primeiro, o segundo e o terceiro estados. O primeiro e o segundo estados representavam o clero e a nobreza, respectivamente. Eram a privilegiada aristocracia francesa. O terceiro estado era formado pelos demais grupos sociais, trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. Estes representavam aproximadamente 97% da população. E a tributação imposta a este grupo era tão absurda que boa parte passava fome e vivia em condições precárias de vida, ao mesmo tempo que o primeiro e o segundo estados ostentavam uma vida muito luxuosa. Depois de um tempo, esse modelo desigual gerou uma baita crise orçamentária na França. Pois é, a França vivia uma crise política, econômica e social. Tanta tensão começou a ferver os nervos da maioria dos franceses, que exigiam mudanças drásticas na sua sociedade. A solução do governo de Luís XVI foi iniciar uma série de assembleias, começando pela Assembleia dos Notáveis, em 1787, quando o primeiro e o segundo estados se reuniram para tentar resolver a crise. Só que a decisão dos ricos foi aumentar os impostos da galera sofrida do terceiro estado. Cada vez mais, a população se revoltava, até que, finalmente, em 1789, deu-se início à Assembleia dos Estados Gerais, que também contava com a participação do terceiro estado. Mas tínhamos um probleminha com esse plano. O peso dos votos era contabilizado de 1 para 1, ou seja, o terceiro estado representava 97% da sociedade, mas teria direito a apenas um voto. Fica a dica, hein? A desproporção da representação social francesa volta e meia cai no Enem. Fica de olho, hein? Os representantes do terceiro estado fizeram, então, 2 reivindicações ao rei. O aumento do número de deputados, na verdade era para os deputados do terceiro estado terem o mesmo número de deputados do primeiro e do segundo estado somados, ok? E que a votação não fosse por estado, e sim por cabeça, por deputado. Mas o rei, Luís XVI, com medo de entrar em atrito com a sua aristocracia, demorou muito a tomar sua decisão.
Insatisfeitos, os deputados do Terceiro Estado se separaram e se autoproclamaram em Assembleia Nacional Constituinte, datada de 1789, sujeitando a monarquia francesa a uma Constituição. Era o início da Revolução. Agora vamos a um fato muito importante. Paralelamente ao processo político, ocorre uma grande revolta popular em 14 de julho de 1789, quando a população toma as ruas de Paris e promove a queda da Bastilha. Sim, algo muito simbólico, já que a Bastilha era uma cadeia com presos políticos e, portanto, havia se tornado uma grande marca da força do regime absolutista francês. Daí em diante, a Constituinte foi tomando forma. Foram elaborados os direitos do homem e do cidadão, que aboliu os direitos feudais e dividiu os poderes do governo. A Constituição entrou em vigor no ano de 1791, pouco antes do confisco dos bens do clero, na chamada Constituição Civil do Clero, que inclusive os tornou funcionários públicos. Em 1792, uma tentativa franco-prussiana de devolver os poderes da monarquia francesa falhou, pois os revolucionários, com sua Guarda Nacional, derrotaram os invasores, cantando a Marselhesa. Luís XVI foi julgado, considerado um traidor da França e decapitado na guilhotina, a navalha nacional, um dos maiores símbolos da Revolução. Depois disso, começou a República Jacobina. Sim, os jacobinos, aquele grupo da burguesia mais próxima do povo. Esse período foi marcado por algumas conquistas populares. O fim da escravidão nas colônias, o fim dos direitos feudais sobre a terra, inclusive o início de uma distribuição de terras na França, e o fim do voto censitário, sim, o sufrágio universal masculino. Mas a instabilidade política e o medo da contra-revolução levou os jacobinos à radicalização. O chamado período do terror, que durou de 1792 a 1795 e levou milhares de perseguidos políticos à guilhotina. Anotem aí. Bom, galera, então o tempo está acabando, tá? Nossa aula vai cair. A gente continua com outros elementos da Revolução Francesa daqui 10 minutinhos, tá? Falou, pessoal. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Um abraço.